Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Hoje é quarta-feira e, continuando os nossos fluxos reflexivos, eu vou trazer para a conversa de hoje a escritora Janete Fontes, ou J.F. Soran, dependendo do livro dela que você já leu, né? A Janete Fontes, ela não teve nenhum texto publicado na revista Fluxos, mas a ligação que ela tem com a revista é porque ela é uma das pessoas que fazem parte do conselho editorial da revista. Então ela traz aí uma reflexão muito legal e muito importante sobre literatura, enfim, sobre a própria revista e sobre o trabalho dela. Então, vamos começar a nossa conversa com uma pergunta que é meio clássica, né? Como é que você enxerga a literatura na sua vida? Qual o papel dela na sua vida? Eu posso dizer que a literatura, para mim, ela tem um papel muito amplo. Um papel muito amplo de vida mesmo, né? Então, eu poderia dizer que a literatura é vida. Mas, para deixar um pouco mais resumido o que é esse vida, então eu vou deixar só no campo literário mesmo, que vida, para mim, enquanto a literatura, é aquilo que se inventa ou reinventa a vida. E é também questionamento, reflexão da vida. É um canal, ao mesmo tempo, de conforto, né? Pode te levar a viagens magníficas, extraordinárias, pode te e é um canal de conhecimento, sem dúvida alguma, mas também pode ser um puta de um soco no estômago, né? Então, a arte, ela pode ter essa amplidão do que é realmente a vida, né? No sentido, então, de ser, ao mesmo tempo, algo que te conforta, mas também pode ser algo que te angustia. Eu não imagino a literatura muito alheia à realidade. Então, por isso mesmo, eu acho que ela também pode ser o seu no estômago, pode te colocar na zona de conforto e pode te tirar totalmente da zona de conforto. E, melhor, além de te tirar, nunca mais você volta para essa zona de conforto. Então, a literatura, assim como a arte em geral, eu acho que ela também é isso. Bom, você falou da relação da literatura com a realidade, mas a literatura é também ficção. Então, como é que você enxerga dentro da literatura essa relação entre realidade e ficção? Até que ponto a realidade pode ser e deve ser retratada e até que ponto os universos ficcionais devem ou não dominar a narrativa literária? Como é que é essa relação para você? Então, como eu te falei, eu acho que a literatura, ela pode ser essa viagem, né? Tem muito comprometimento com a realidade. Mas eu entendo que a literatura, ela também tem como função traduzir essa realidade, te levar a essa realidade, ressignificar, te fazer refletir sobre a realidade. Eu, enquanto escritora, eu não consigo pensar numa literatura, pelo menos enquanto escrita, né, enquanto a minha escrita, de forma a ficar totalmente alheia à realidade. Eu prefiro leituras dessa forma, então eu prefiro livros que me conduzem à reflexão, que me tragam à realidade, ainda que no campo totalmente ficcional, ainda que mostrando totalmente realidades, mas é uma realidade com base numa história, né? Com base numa história onde os personagens, eu gosto de criar dessa forma, inclusive, onde os personagens eles podem ser tão reais que eles poderiam ser um irmão do leitor, o tio, o pai, a mãe do leitor. Então, eu entendo, como eu disse, que a arte ela pode te conduzir por esses caminhos da ficção, mas eu ainda também acho que a literatura ela também tem como função, e aí não digo que isso é algo absoluto para todos os escritores e escritoras, né?
mas o que seria também, né, da literatura ou da arte em geral, se a gente não tiver esse pé na realidade, não tentar colocar o leitor nesse campo também de refletir sobre a realidade, tanto a passada, quanto a presente, quanto a futura também. Porque a arte, ela pode, a literatura pode projetar o futuro. Então, eu acho que tem uma significação, pelo menos para mim, um significado muito importante. A minha escrita está mais com base, né, na realidade, numa história realmente que pode ser a história de qualquer um de nós. Muito bem. Pensando nessa questão da realidade, a gente vê que hoje a literatura ganhou novas formas. Não é que ela ganhou, né? Formas de literatura que antes não eram bem vistas, eram marginalizadas, enfim. Hoje estão ganhando espaços, né? Existem várias formas de se produzir literatura hoje. A mais tradicional, desde a mais tradicional, né, da impressão, da edição de um livro e tal, até saraus virtuais, blogs e batalhas de rima, enfim. Como é que você vê esse despontar de novas formas de fazer literatura? Então, eu entendo a importância de um determinado momento em que começou a se dividir a literatura, né, até a fim de diversificá-la e de mostrar essa diversidade, né? Mas eu acho que também a gente meio que entrou num caminho um tanto perigoso, né? Já existia uma divisão, né, muito antiga da literatura, chamada literatura, que era a literatura feita pelo homem branco, né? Era só literatura. Agora, a literatura feita por mulher era a literatura feminina, né? E eu acho que a luta era justamente para tornar tudo literatura, mas de repente a gente começou a ver a literatura negra, a literatura LGBT, a literatura periférica, e aí você fica pensando até que ponto essas classes, ou subclasses, essas subdivisões na literatura realmente beneficiam. O que é o chamado escritor periférico, né? E qual a diferença entre o escritor periférico e o escritor do centro urbano da capital, né? Por que essa divisão, né? Boa, será? Eu acho que até um certo ponto pode ter sido uma boa ideia, né? Mas aí acho que a gente realmente entrou nesse campo um pouco arriscado de estar colocando em subclasses aquilo que devia ser simplesmente literatura. Não importa o gênero, não importa a cor, não importa de onde, né? Se da capital ou do interior, é tudo literatura. Porque a gente fica nessa divisão, né? Então, eu acho que, até como eu disse, eu até entendo um pouco dessa importância do momento em que isso começou a ser criado, mas acho que a gente caiu numa espécie de abismo, né? Onde eu não vejo muito fator positivo hoje em dia para essas subclasses de literatura. Acho que foi algo pensado, mas não tão bem pensado, porque criou outros paradigmas aí que a gente agora tem que, de certa forma, combater para que tudo seja literatura, sem divisão de gênero, sem divisão de raça, de etnia, o que for. Bom, então agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? Você tem 6 livros publicados e, e eu que já li alguns dos seus livros, eu noto que essa coisa que você fala de dar uma realidade, né? De colocar o leitor em contato com uma realidade muito factível, é uma característica do seu trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, enfim, sobre a literatura que você faz. Vamos lá. Hoje em dia, olhando um pouquinho para a gente pode chamar de carreira literária, né? A minha escrita, com o passar dos anos, eu poderia dividir em duas etapas, né?
O primeiro momento em que ainda havia muita insegurança, e aí eu me propus um desafio, porque há muito tempo eu escrevi o primeiro livro, eu já tinha 28 anos de idade, né? Embora o desejo ele surgiu muitos anos antes, ele surgiu quando eu estava aí no início da fase da minha adolescência, né? Então, entre os 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu escrevia uma poesia, e horrível, mas eu escrevia. E aí veio essa vontade de escrever, mas era algo que, pelo menos naquela época, era algo bem distante da minha realidade, né? Não dava para pensar numa pessoa que precisava trabalhar e estudar para sobreviver, né? Se tornando escritora, né? Ia viver do quê, né? Então, teve essa primeira fase, que foi auto-aceitar esse desafio de escrever um romance, né? E como eu já, desde muito cedo, eu me interessei por causas em que envolvia a violência sexual e doméstica, né? A violência contra a mulher, a violência de gênero. Muito jovem mesmo, eu comecei com algumas leituras em relação a isso, e isso, de alguma forma, me assustava mesmo, né? A condição da mulher, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, na época que eu comecei a escrever, eu achei que de fato, era difícil você encontrar um romance, né, que abordasse esse tipo de assunto. Você tinha documentários, muitos, né, mas romances realmente eram pouquíssimos. Então, eu resolvi começar realmente por esse algo que me incomodava. Então, o primeiro desafio, ou vamos dizer, os primeiros desafios, era escrever um romance, né, em que abordasse a violência sexual. E aí, o segundo livro também, eu ainda estava nesse desafio, nesse alto desafio, que foi sobre escrever, então, sobre a violência doméstica. Mas aí chegou um momento da minha escrita, da minha carreira, que eu vi que eu não precisava carregar essa bandeira o tempo inteiro, né? Eu gosto muito de uma frase do Ney Matogrosso, do cantor brasileiro, né, que fala que em um certo momento em que ele foi cobrado pelas comunidades LGBTs e ele não carregar a bandeira, ele disse que ele era a própria bandeira, né? E, de fato, a gente vendo a carreira do cantor Ney Matogrosso, a gente sabe que ele sempre foi a própria bandeira. Então, eu achei que, de alguma forma, eu também já era a minha própria bandeira, né? A minha luta pela igualdade de direitos, né? E todo o meu trabalho, e pelo fato de ser mulher numa sociedade tão machista, né? Então, eu já tinha essa bandeira dentro de mim, eu já tinha no meu corpo, eu já tinha na minha alma, né? Então, não tinha por que eu ficar carregando o tempo inteiro uma bandeira desse tipo, embora a gente carregue de alguma forma, mas digo, na minha escrita. E aí eu resolvi me dedicar a um gênero literário que eu sempre fui aficionada, né? Que é o gênero policial. Mesmo os 2 primeiros livros, eu já tenho ali um arzinho de mistério, de suspense, porque realmente essa é uma pegada que eu gosto. Mas aí, a partir do terceiro livro em diante, eu resolvi realmente investir nesse tipo de gênero literário que eu sempre fui apaixonada. E aí houve esse segundo, então, desafio, podemos dizer assim. Então, o primeiro desafio que era fazer um romance mais realista possível, como eu disse, eu gosto de criar personagens que ele pode ser o irmão da pessoa, a mãe, o pai, o primo, o vizinho, né? De personagens bem reais e de histórias bem reais, né? Eu, como eu disse, eu acho que a literatura também pode nos tirar desse campo de conforto, dessa zona de conforto, e nos levar a refletir, né? Eu adoro um autor, só para mencionar, que é o J.J. Benítez, que escreveu a série Cavalo de Troia, né? Porque ele tem essa escrita tão real que mesmo você achando que aquilo tudo é, é muito ficcional, é muito aquém, né, de uma realidade, ainda assim chega a ser
momento você fala, não, não é possível, isso aqui está tão bem escrito, isso aqui tem tantos detalhes, será que ele iniciou, ou realmente existe esse documentário que ele alega no começo da série, né? Então, eu queria escrever algo desse tipo, né? Algo tão real que pudesse levar o leitor a pensar, nossa, será que a autora vivenciou isso de alguma forma, né? Então, esse foi o primeiro desafio, né? Além de escrever os primeiros desafios, né? Além de escrever um romance que fosse o mais real possível e que fizesse essa abordagem. Eu continuo com esse desafio até hoje, eu acho que meus personagens continuam com a mesma pegada, quer dizer, que são tão reais possível, né? Mas agora realmente investindo mais no campo da literatura policial, com bem mais mistério, bem mais suspense, porque esse é o gênero que eu realmente gosto e que eu acabei me encontrando de verdade. Legal, legal. Eu estou devendo uma resenha no canal sobre a saga do Cavalo de Troia, do JJ Benítez. Eu prometi que eu ia fazer. E logo, logo eu vou fazer uma resenha, não de um dos livros, mas dos 9 livros, que eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que Bom, vai ter várias resenhas, né, então, né? vou tentar condensar tudo numa só, mas vamos ver. Uma trilogia de resenhas. Sei lá, né? Sei lá, vamos ver. Bom, então agora vamos falar um pouco da revista, né? Da ligação que você tem com a nossa revista Fluxos. Você é do conselho editorial da revista, né? Você não é uma autora que tem texto publicado na revista, mas você participa do processo de análise e de escolha dos textos que vão compor a revista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência com a nossa revista Fluxos, com essa coisa de fazer parte do conselho editorial, enfim. Como é que é isso para você? Foi um enorme desafio, né? Não foi um desafio totalmente novo. Eu já tinha feito parte de uma revista editorial, né? No campo também de seleção, né? De textos e também de correção de textos. Depois, num segundo momento, eu tinha feito parte do Litera Sampa, que eles fazem um trabalho maravilhoso com bibliotecas, inclusive estou de Guarulhos, aqui onde eu moro, e escolas. E aí, quando veio esse desafio da revista, essa experiência não era totalmente nova para mim, né? Eu questiono um pouco, e aí, no primeiro momento, eu lembro quando eu fiz parte da primeira revista aí de literação, eu ficava pensando até que ponto a gente consegue selecionar realmente de uma forma bem mais justa, né? Eu sempre achava que aquilo não era uma forma justa de seleção, né? Que a gente, enfim, sempre ficava preocupada com isso, né? Com medir a qualidade do trabalho de alguém com essa leitura que os jurados fazem, né? Então, eu realmente sempre me preocupei muito com isso, mas eu acho que com o passar do tempo acabei realmente tranquilizando esse sentimento de injustiça, né? E a revista ela propôs algo que eu acho muito interessante, né? Onde quem vai selecionar, quem vai ler os textos, quem está aí do outro lado não sabe, né? Da telinha não sabe, então o que é bem interessante na revista é justamente o fato de quem vai selecionar, o pessoal que faz parte então do conselho editorial, não saber qual o gênero, né, de quem escreveu o texto. O texto vem para a gente sem autoria, né? Então, eu acabei descobrindo que entre as formas mais, entre aspas, justas que a gente pode ter, né, para talvez aí para selecionar com um pouco mais desse senso de realmente de justiça, de que está se escolhendo algo com qualidade, independente de quem escreveu, né, e de onde essa pessoa é. Então, eu acho que esse foi um desafio grande no sentido realmente de ampliar a minha visão em relação ao texto, né?
e os sentimentos também, porque alguns textos, eles obviamente causam alguns sentimentos dentro da gente, né? E causam também uma curiosidade de você saber o autor, né? Mas como a gente desconhece, então a gente vai mesmo por aquilo que nos aprisiona de uma certa forma, né? A leitura que nos cativa. Então, eu descobri que há maneiras, então, da gente tentar, pelo menos, um pouco mais de justiça nessa escolha dos textos, né? Então, acho que a proposta da revista, além de desafiadora, né? Porque no início, principalmente, na primeira revista, eram inúmeros textos, né? Eram centenas de textos, né? Então, assim, foi um grande desafio mesmo, ler aquilo no intervalo de tempo que era relativamente curto, mas a experiência disso, eu acho que foi realmente algo que me agregou muito, né? Eu aprendo muito com essas leituras, e sou uma leitura costumada, uma leitora que de fato gosta de ler, né? Não gosta de e ampliar essas leituras também é sempre um desafio para quem trabalha, né? Trabalha, estuda. Então, é uma forma de realmente diversificar a minha leitura. Então, é uma experiência realmente muito boa, sem dúvida alguma. É muito legal você trazer esse dado de que a seleção é feita no escuro, né? Quer dizer, as pessoas que selecionam os textos não sabem quem escreveu o texto, né? Não tem noção da autoria, porque é uma maneira que a gente encontra de tentar fazer com que a análise seja única e exclusivamente em cima da escrita do texto, né? Na verdade, a nossa vontade era publicar todo mundo, porque Uhum. eu concordo com você quando você fala que é muito difícil a gente pensar numa questão de justa de escolha, né? Então, a nossa vontade era publicar todo mundo, mas não dá, como você mesma disse, foram centenas e centenas de textos, a cada edição a gente recebe centenas de textos, e se a gente for publicar todo mundo, a revista fica muito grande, então, por uma questão editorial, a gente tem que fazer esse processo de seleção. Bom, eu queria te agradecer por essa conversa, por esse papo, e agradecer mais ainda pela parceria na revista, né? Eu acho que a contribuição que você dá para o nosso projeto é uma contribuição muito importante, muito valiosa, é muito bom contar com a sua sensibilidade, com a sua inteligência para engrandecer o nosso projeto. E queria deixar esse tempo final aí para você falar o que você quiser. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade da revista, em primeiro lugar, né? Por fazer parte desse projeto, que, como eu disse, tem sido uma experiência realmente muito agregadora para mim. Agradecer pela entrevista, né? Agradecer por uma oportunidade também de falar um pouquinho sobre a minha visão de vida, de literatura, né? E vou aproveitar para vender o meu peixe, né? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Janete Fontes, com THE, tenho perfil no Facebook, em várias redes sociais, todos com esse nome, Janete Fontes. Meus livros, eles estão divididos em dois pseudônimos, né? Porque, como eu disse, no primeiro momento, eu me propus um desafio, que era escrever sobre a violência contra a mulher, a violência de gênero, e então eu tenho 3 livros publicados como Janete Fontes, que tem essa pegada mais forte, vamos dizer assim, em relação à violência contra a mulher, que é Vítimas do Silêncio, Sentimento Fatal e O Voo da Fênix. E aí, então, no novo desafio, que era para escrever no gênero de literatura policial, eu tenho, então, um segundo pseudônimo, que é J.F. Soran, e aí eu tenho mais 3 livros publicados também, que é a Doce Perseguição, Corações Selvagens, segundo Natureza Selvagem, na verdade, o terceiro Corações Selvagens.
E estão todos na Amazon, então quem quiser me procurar, ou como Janete Fontes, ou como JF Soran, vai encontrar todos os meus livros à venda lá na Amazon. É isso. Bom, essa foi Janete Fontes, gente, ou JF Soran. Procurem os livros, eu já li alguns dos livros dela e recomendo e acho que vale muito a leitura dos livros, porque é muito legal e é muito importante você ver uma escritora brasileira de um gênero tão pouco explorado aqui no país, que é o gênero policial, e que, ao mesmo tempo, carrega questões muito importantes, né? Questões sociais muito importantes. Então, vale a pena, recomendo. Eu já fiz, né, a resenha de um dos seus livros, o Doce Perseguição. Por favor, vejam a resenha. Então, eu já fiz a resenha aqui no canal, então recomendo mesmo a leitura dos livros da Janete. Mais uma vez eu quero te agradecer, Janete, por esse papo, por essa conversa, pela parceria, e a gente vai continuar aí a nossa trajetória literária, nossa trajetória artística, né? Sempre com o intuito de oferecer o melhor para as pessoas. Valeu, gratidão, obrigado. Essa foi a nossa conversa com a Janete Fontes. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que divulguem o nosso trabalho, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Se já se inscreveram, convidem pessoas que vocês conhecem a se inscrever. Visitem nosso blog, nossas redes sociais e aguardem que logo, logo o número 4 da revista Fluxos vai ser publicado. Tá bom? Valeu, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau.